noite a todos. É com um grande prazer que regresso novamente a este lado para trazer mais alguns ensinamentos. Hoje vamos falar sobre o aborto à luz do Espiritismo, portanto não vamos falar de atos médicos, nem de atitudes ou atos propriamente ditos que cabem à medicina, mas explicar o que é que os espíritos nos dizem sobre o que acontece ao espírito quando é sujeito a este ato. Começo por esclarecer que, segundo a Associação para o Planeamento de Família, o aborto consiste na interrupção de uma gravidez com menos de 20 ou 22 semanas de gestação. E existem dois tipos de aborto. O aborto espontâneo, que consiste na interrupção de uma gravidez devido a uma ocorrência acidental ou natural. A maioria dos abortos espontâneos tem origem numa incorreta replicação dos cromossomas ou por fatores ambientais, e o aborto espontâneo pode ser classificado como precoce ou tardio. Precoce quando ocorre antes das 12 semanas e tardio após as 12 semanas. E temos o aborto induzido, que é um procedimento usado para interromper uma gravidez, também denominado como interrupção voluntária da gravidez. E é sobre este ato do aborto induzido que Allan Kardec quis esclarecer com os espíritos o que acontece e quais as consequências da tomada deste ato e de praticar isto. Dizer-vos que para mim também é um tema sensível e trago-vos esta imagem, o slide anterior, isso, esta imagem que é símbolo da vida, a vida que está no ventre e que está a ser gestada, e trago-vos esta imagem porque quero que saibam, aqueles que nos ouvem posteriormente através dos nossos canais sociais, ou hoje, quem está aqui a ouvir-me, que esta palestra é uma palestra de esclarecimento. Em momento algum estamos aqui para julgar qualquer ato que tenha sido feito ou alguém que já tenha tido a coragem ou a oportunidade, ou seja o que for, de ter feito uma interrupção voluntária da gravidez. Vir à Casa Espírita, vir ouvir as palestras é sempre para esclarecimento, é sempre para sairmos daqui mais elucidados e para percebermos aquilo que verdadeiramente quer trazer a nossa doutrina. Por isso é com todo o meu respeito, com toda a minha compaixão, que quero fazer esta palestra, independentemente de haver alguém que já tenha praticado o aborto. Então, o que nos esclarecem os espíritos e o que está escrito no Livro dos Espíritos, na curiosidade de Allan Kardec, que pergunta na questão 357, quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Nada mais, nada menos que os espíritos nos respondem dizendo que é uma existência nula e a recomeçar. Nula porque é uma existência que não vai acontecer, e a recomeçar porque não é possível dar começo a essa vida extrauterina na condição de ser humano se nós praticamos o aborto. Segue na questão 358, que pergunta: o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Os espíritos respondem: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deveria ser um instrumento. O que é que os espíritos nos trazem aqui? Que ao interrompermos uma gravidez, estamos a impedir dessa criança, desse ser, de vir ao nosso mundo para ultrapassar algo que tenha ficado por concluir ou para prova de numa nova existência. Nós impedimos que isso aconteça, e saber que o tempo na Terra nada tem que ver com o tempo no mundo espiritual. Por isso nós não sabemos há quanto tempo é que esta alma, este espírito,
estava à espera de ter a sua oportunidade de reencarnar. Ao estarmos a submeter a uma interrupção voluntária da gravidez, estamos a impedir que esse processo se siga. E na questão 359, no caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Os espíritos respondem: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Pontos a esclarecer nesta questão. Quando os espíritos dizem o ser que não existe, é o ser que ainda não nasceu, que está só no ventre da mãe, ainda não está na condição de ser humano a atravessar as suas provas. E dizer que o amor de mãe é inesgotável. E quando isto acontece, em grande parte dos casos, a mãe, quando lhe é dito nesta situação, ou salvamos a mãe ou salvamos o bebê, quer acreditar que 100% das mulheres dizem que querem salvar o bebê. Então esta humildade perante este desafio que a mulher está a ultrapassar, o que a maior parte das vezes acontece é que os médicos conseguem salvar tanto a mãe como o bebê. Deus, acredito plenamente que ao ato da mãe se sacrificar pelo seu filho, o que vai acontecer é que terão a oportunidade os dois de continuarem o seu processo. Mas aqui os espíritos é o único caso que esclarecem. Vamos ajudar a salvar a mãe porque o bebê ainda não nasceu. Para a doutrina espírita está claramente definida a ocasião em que o ser espiritual se insere na estrutura celular, iniciando a vida biológica com todas as suas consequências. Os espíritos esclarecem como é que isso é possível, em que momento a alma se une ao corpo. Os espíritos respondem: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa dos seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Este laço vai ficando cada vez mais estreito com o evoluir da gravidez e depois o nascimento do bebê. Isto para dizer que quando o bebê nasce, ainda que não tenha todas as suas capacidades desenvolvidas, este estreitamento do laço com o espírito também acontece porque, como também sabemos, há o apagar de todas as memórias. Nós, quando nascemos, não temos a recordação das outras vivências por aqui pelo planeta, e isso acontece e vai ficando gravado no nosso espírito, mas numa nova reencarnação não trazemos essa lembrança. É este dom que Deus nos dá, o dom do esquecimento. E quais são então as verdadeiras consequências do aborto? Após o aborto, mesmo quando não executado sobre a legislação humana, o espírito rejeitado pode voltar-se contra a mãe e todos aqueles que se envolveram na interrupção da gravidez. Emmanuel, o espírito, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Vida e Sexo, diz-nos: em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Mulher e homem, cúmplice nas ocorrências do aborto, desajustam as energias psicossomáticas com intenso desequilíbrio, sobretudo do centro genésico, incrementando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que surgirão a tempo certo, o que ocorre não só porque o remorso se lhes estranha no ser, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero, de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reserva para filhos. No slide anterior percebemos que pode estar na consequência de muitos problemas psicológicos, mentais,
este ato, a consequência deste ato, porque muitos daqueles que infelizmente passaram por isso, esses espíritos, ficam muito mal, e nós vamos ver mais à frente, e que podem estar em torno da família e como que a obsidiar, a ser as companhias menos boas por causa deste processo e deste sofrimento todo. Por isso, compreendem-se as patologias que poderão emergir no corpo físico, especialmente na área reprodutora também, como o desaguar das energias perispirituais desestruturadas, convidando o protagonista do aborto a voltar a harmonizar-se com a própria consciência. Para a doutrina espírita, o aborto é dos crimes mais cruéis que se pode cometer, pois está-se a retirar a vida de um ser humano sem direito de defesa. É inimaginável a dor que o espírito reencarnante sente nesse momento tão doloroso, como tínhamos referido há pouco. No momento do aborto, ele perde a oportunidade de voltar a reencarnar e, dessa forma, pode redimir-se de erros do passado, aproveitar a oportunidade de evolução concedida pela misericórdia divina. Por isso, sente ainda o desequilíbrio da rejeição, pois muitos necessitam voltar com aquela família em específico para resgatar os débitos do passado. Não só o trauma físico que pode acontecer em detrimento do aborto, dependendo também, claro, das semanas de gestação em que a mulher se encontra, mas este problema da rejeição parte muito do tempo do outro lado, em que ele esperava e ansiava muito por regressar ao mundo corpóreo e vê essa sua oportunidade parada e, por consequência, não pode vir resgatar os débitos, aquilo que tinha para concluir de reencarnações anteriores. E realçar ainda que para mim é muito importante isto e que deve ser tido como uma chamada de atenção, é que não podemos atribuir às mulheres apenas a responsabilidade de praticar um aborto. Na maioria dos casos, esta decisão é tomada também pelos namorados, maridos e pais, incapazes de apoiar, compreender e amparar a sua mulher ou filha, levando-as a um ato que elas não tomariam, mas sozinhas, com receio do futuro, acabam por optar por esta prática infeliz. Lutar pela defesa da vida, pela diminuição dos casos de aborto, pela conscientização dos prejuízos causados tanto à mãe e quanto ao bebê. Mas saibamos respeitar os sentimentos alheios, tendo cuidado com as nossas palavras, orientar e argumentar sim, mas sempre com muito amor e compreensão. E antes de terminar, gostava de vos deixar uma opinião muito particular sobre este tema, porque sabemos que a Casa Espírita também ela é escola, é local de aprendizagem, e eu, estando na área da saúde, gostava de partilhar com vocês que para mim me custa que este seja um tema que vá a voto público, a voto do povo, para o povo decidir se sim, se não. E porquê é que eu quero deixar a minha opinião? Porque se nós votarmos sim, eu acredito que o número de mulheres a praticarem o aborto não vai propriamente aumentar. Mas se nós votarmos não, até me emociona falar sobre isto, eu acho que o número de abortos negligentes vai aumentar muito. E isso faz com que o prejuízo para o bebê seja muito, mas para as mulheres seja maior ainda. Então, se a ciência, pela permissão de Deus, pode evoluir e que as mulheres podem, ainda que vão cometer este crime, como vimos perante a doutrina espírita, mas que possam no futuro conseguir resgatar e ajoelhar-se perante aquele ser que não pôde voltar à vida. Mas sim, eu acho que se nós votarmos não, a negligência vai ser muito maior. Por isso, ficar na consciência de cada um, e se ao nosso lado tivermos alguém que já tenha pensado nisso ou que esteja num sim, que possamos dar a mão, acima de tudo, esclarecer
e não julgar. Que assim seja, e muito obrigada pela vossa atenção.